meditar hoje no livro de Atos, capítulo 10, a história, a experiência vivida a partir da casa de Cornélio. Esse texto tem muitas seções, mas nós vamos trabalhar aqui a experiência vivida na casa de Cornélio. E o tema que eu quero sugerir é ouvir a Deus. Ouça Deus. Ouvir a Deus é ir além dos limites. Nós olhamos limites à nossa volta. Olhamos circunstâncias que não podemos lutar. Olhamos desafios que às vezes não temos como as armas e as condições para enfrentar. Mas, sobretudo, ouvir a Deus é exatamente romper esses limites, é ir além. Então, Atos, capítulo 10, versículos do 32 ao 48. Amém. Podemos então. Envie, pois, alguém a Jope, versículo 32. E mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar, e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu a toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele faz, do que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todos os que nele crê, recebem remissão dos pecados. Então, versículo 44, entrando na fase final do texto. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ele os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados a estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Diga amém. A gente lê um pouquinho mais hoje, né?
mas nós temos sempre a ideia de trazer a sessão completa, né, no seu contexto, para que a gente possa discorrer, aplicar, expor o texto, expor a palavra do Senhor. E essa parte do texto está falando exatamente quando Pedro chega à casa de Cornélio. Pedro, ele está na cidade de Jope, a mesma cidade que ele toma essa decisão, a mesma cidade que estava Jonas quando fugindo da vontade de Deus, não querendo ouvi-lo, sai de Jope e vai para Tarsis, para a parte mais distante de onde Deus tinha comissionado. Ele resolve pegar um navio em vez de pegar uma caravana. Essa é uma cidade que tem uma bela praia, mas sobretudo é nessa cidade que também está Pedro. Ele está na casa de Simão Curtidor, quando Deus fala com ele que ele tinha uma missão para realizar na vida de uma família. Pedro recebe uma visão de Deus a respeito de algumas coisas que ele considerou ser impuras, mas que Deus disse que nada que ele dá ao homem é impuro. E de modo que Pedro, compreendendo, vendo e entendendo ali, ele não tinha ainda a totalidade da mensagem que Deus queria realizar através desses sinais. Mas Deus disse que alguns homens iriam na casa ao seu encontro, e quando chegasse, ele recebesse esses homens e depois o seguisse. O texto aqui no versículo 32, quando ele diz: envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão Pedro. É exatamente esses homens que chegam na casa de Simão Curtidor e que vai exatamente à procura de Pedro. E no versículo 33, quando ele diz: sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora é exatamente o encontro, Pedro chegando, saindo de Jope e indo para Cesareia Marítima, uma distância de 60 quilômetros, junto com esses dois homens, chegando à casa de Cornélio. Então aqui, amados, temos um contexto da história desse capítulo 10, que vai descrever para nós nessa noite, ouvir a vontade de Deus, ouvir Deus e ir além dos limites, tendo esse contexto como ponto de aprendizado. Cornélio nos ensinando no seu testemunho e Pedro testificando que ouvir a Deus, a gente pode ir além dos limites. E Cornélio é um homem considerado inimigo dos judeus por ser um centurião romano. Está aqui em Cesareia Marítima, está a uma distância de Jope de aproximadamente 60 quilômetros, mas esse homem, ele está orando a Deus, pedindo ao Senhor, falando as suas petições. Você hoje à noite, durante a semana, e essa semana que se começa, você tem estado muito próximo dessa realidade, clamando, pedindo a Deus. Algumas pessoas estão nesse momento pedindo uma intervenção direta em suas vidas da parte de Deus. Por mais que elas tenham vivido e tenham muitas experiências já no seu contexto de vida, muitas estão ansiosas por algo que preenche completamente a sua vida. Estamos falando de um homem que tem uma série de testemunhos positivos a respeito da sua própria vida, mas mesmo assim, ele, diante de todas as questões positivas, ele sente-se ainda vazio, sem algo que preenchesse todas as suas ansiedades. E ele está falando aqui da necessidade de ter Deus conduzindo a sua vida. Não basta apenas ter testemunho, e não basta apenas pensar em boas obras, mas sobretudo é necessário primeiro ter fé, convicção.
receber Jesus em sua vida e transformar o seu lar no santuário de Deus. Essas eram as coisas que faltavam para Cornélio, o entendimento de fato disso. Um anjo de Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua oração, e um anjo vem anunciar-lhe que a sua oração, a sua petição, Deus tinha ouvido e tinha dado a resposta positiva, acatou a sua oração, aceitou o seu pedido e estava agora enviando decretos finais a respeito do cumprimento dessa oração. Você pode ter feito orações nessa noite, talvez em seu coração haja um pouco de dúvidas, mas essa palavra vai dissipar todas as dúvidas em que a tua oração Deus vai ouvir, e decretos ainda nessa noite serão escritos a seu respeito. Envia uma mensagem a Jope e diz: Cornélio, Deus manda que você mande mensageiros à cidade de Jope e procure um homem nessa cidade. Mande procurar esse homem, ele está em Jope, o nome dele chama-se Pedro, e peça para que ele venha à sua casa. E é evidente que o texto não diz que o anjo disse onde ele exatamente estava. Esses homens foram na cidade tentando achar e conseguiram achar Pedro. Se esses homens chegassem à casa de Simão Curtidor e simplesmente dissessem que o centurião Cornélio, um homem visto como parte de uma invasão, esse Pedro imediatamente não iria. Mas sobretudo Pedro está na casa de Simão, sobe ao primeiro andar dessa casa, e Deus começa preparando o seu coração, desce um lençol, descortina os céus e mostra comida que para Pedro era considerada impura. E ele diz: Senhor, eu não vou comer essa comida. E Deus diz: você vai comer porque não podes considerar impuro aquilo que eu te dou. E de modo que Pedro, ao passo dessa experiência extraordinária com Deus, ele ainda mais diz: vai chegar homens à sua casa, vão te procurar, e eu quero que você vá. A caminho está os homens que Cornélio enviou à casa de Simão à busca de Pedro. Pedro já avisado deste encontro. Exatamente, se fosse sem essa preparação de Deus, evidentemente que o não seria dado. Por quê, amados? Porque Cornélio era um centurião. Ele era um chefe de uma centúria de 100 soldados, de uma corte de 600 soldados, de uma legião de 10 cortes, de 600 soldados, de 6 centúrias. Ele era um comandante de 100 homens. Um comandante de 100 homens está exatamente destacado no lugar da administração romana, na Palestina, em Cesareia. Ele serve no quartel-general do inimigo. Ele é um romano na Palestina. Ele está no centro da vontade do governo de Roma na Judéia. Ele ocupava um lugar de privilégios. Mas esse homem, ele abandona as suas experiências panteístas, politeístas. Ele abandona as suas experiências de falsos deuses. Uma vez ele abandonando, há uma ansiedade em seu coração de conhecer a esse Deus que o seu clamor clama por uma experiência de fato. Há muitos que desejam ter uma experiência tremenda com Jesus e está exatamente aguardando o momento dessa ação do Espírito Santo. Mas isso é uma missão primária da igreja, ante a tudo. E é por isso que Pedro foi chamado, para que através dos embaixadores do Senhor na terra, haja esse mover de Deus. Você poderia dizer: o Espírito Santo só vai agir se a gente for.
Porque o anúncio da palavra foi dado à igreja. E você é parte desta responsabilidade. Suas orações, ao ouvir de Deus, os limites que estão à sua frente, que impedem o agir, eles serão rompidos nesta noite. Diga amém. Aqui nós temos um Cornélio, onde o versículo 2 e 3 o considera um homem generoso. Ele começa a agir com generosidade, ele começa a perceber que existem pessoas que podem ser alcançadas pela sua benevolência, pela sua generosidade. Amados, a piedade e a vida de caridade, elas estão associadas. Porque precisamos entender que o melhor de Deus na nossa vida será a conquista de lugares celestiais, das quais nós vamos apresentar os nossos molhos e colheremos as vitórias do Senhor na nossa vida. Portanto, agir em favor de alguém é tão importante para a vida cristã. Um homem piedoso, ele não endureceu o seu coração. Ele não endureceu o seu coração por causa do seu treinamento militar, por chegar naquele lugar, odiando as pessoas daquela região que o seu exército estava invadindo e dominando. Ele não endureceu o seu coração por causa do seu trabalho. Antes, de fato, a Bíblia aqui nesses versículos diz que ele era um homem de oração e generoso. Então, começamos a entender que ouvir a Deus tem três coisas imbuídas no início dessa introdução. Um homem onde ele entende que a vida de piedade não está na ganância e não está em buscar antes as conquistas. Ele entende que uma vida de piedade está associada a uma vida de caridade, de ser generoso, de ajudar alguém, cuidar de alguém. E sobretudo o texto diz que ele, além de ser um homem generoso, ele era um homem de oração. Então tudo começa, vida de piedade, vida de caridade e vida de oração. Identificamos isso. O texto também diz que Cornélio é um homem não somente piedoso, mas temente. E que Deus busca aqueles que de fato o buscam com obediência, com temência. Cornélio era um homem temente a Deus. E se tem um sentimento de temor a Deus, está associado a ter um sentimento de não querer ferir a quem ama. Se amamos a Deus, as nossas ações devem ser compatíveis com esse amor. E se amamos, não queremos ferir a quem amamos. Não se trata de um temor de medo, mas se trata de um temor de amar a quem, de não ofender a quem amamos. Temente, ele abandona a sua religião ancestral, ele abandona muitos desses costumes romanos, de adorar a deuses e ídolos e falsas ideias e vãs filosofias, e influências da sociedade, e adágios, e ditados, e palavrinhas que dizem que o tempo, a vida é momentânea, que devemos viver o momento, que a vida é curta, devemos aproveitar o melhor dela, e que a gente tem que viver intensamente como se hoje fosse o último dia. Mas, amados, todas essas influências dos dias atuais também existiam influências semelhantes no tempo de Cornélio, do qual ele deve pensar: eu não quero mais viver assim, sob adágios e óticas, influências e sinais terrenos que parecem lógicos e coerentes, mas na verdade eles desviam o contexto original da criação de Deus na vida do homem, trazendo para ele imagem e semelhança. Você me diria, como? Cornélio toca
adágios temporais, filosofias temporais, por uma eternidade que se começa a viver hoje. Hoje. Ele cansa de uma vida politeísta, de uma vida de muitos olhares, e que às vezes se diz que todas as religiões levam a Deus. De fato, isso não é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, ele não diz um dos caminhos. Eu sou a verdade, de fato é a verdade. Ele diz que é a vida. Se Jesus é isso, ele é a resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, como foi para a vida de Cornélio. Um homem de oração, um homem de ação pelo Espírito Santo, um homem exemplar. Cornélio não era apenas um líder eficaz dentro da sua centúria, mas simplesmente fora da centúria, dentro da sua casa, fora da sua casa, e sobretudo ele era um homem exemplar diante de Deus. O anjo ouve, o Senhor ouve a mensagem, a oração. Quando o anjo vem dar a resposta para ele, diz, Cornélio, você foi ouvido por Deus. Cornélio, Deus te vê como um homem sincero e virtuoso. Deus te vê como um homem de testemunho exemplar, dentro e fora da sua casa. Mas Deus quer agir na tua vida, porque a salvação vem por uma convicção inabalável. E eu estarei anunciando que você deve mandar centuriões, homens, à casa de Cornélio buscar Pedro, para que você aprenda as coisas grandes, firmes, das quais, ao ouvir Deus, a sua família, a sua vida, possa ir mais além dos limites que você está vendo. John Stott diz: se suas sinceras convicções pagãs fossem suficientes para a sua salvação, por que é que Cornélio procuraria Deus na sinagoga? Se a sinagoga não era lugar suficiente para o encontrá-lo, porque ele estaria chamando Pedro para estar em sua casa? Porque Pedro estaria lhe ensinando aquilo que era necessário para ser salvo. Amados irmãos, é porque precisamos, antes de todas as coisas na nossa vida, aquilo que você deseja para a conquista, seja aquilo que você deseja para a conquista para abençoar a Deus, se aquilo que você deseja para a conquista seja para glorificar a Deus, essa é a palavra. Aquilo que você deseja para a conquista seja para glorificar a Deus, e que para abençoar a partir das bênçãos que Deus conceder em sua vida. Ante a tudo, busca a Deus primeiro e ouvir a sua vontade. Em nome de Jesus. Eu quero trabalhar olhando para o versículo 34 e também o versículo 35, olhando que o evangelho que Pedro está anunciando na casa de Cornélio é para dizer a Cornélio que ele, sendo um centurião, um homem de armas, ligados ao exército do inimigo de Israel, não está sendo visto apenas como um homem, mas alguém que Deus deseja salvá-lo, que Deus o ama. Portanto, o evangelho da paz, ele chega a todos os homens, sem preconceitos, e é derramado em toda a terra. Deus estava preparando o caminho do evangelho para a casa de Cornélio, e a partir dessa casa, anunciando a salvação a todos os gentios, colocando Pedro nessa estrada, nessa caminhada da casa de Simão Curtidor até a casa de Cornélio em Cesareia Marítima. Este homem lidava com todos os soldados, mas agora nessa noite, nesse encontro que estamos aqui, vamos ver Cornélio sendo tratado por Deus, para a partir daí ele entender que a sua vida era muito mais do que a centúria. Podemos olhar para o versículo 32 e 33, quando Deus diz:
Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão. Então, o anjo tinha dado essa mensagem para ele, que também é chamado de Pedro. Portanto, no versículo 33 ele diz: sem demora, eu mandei chamá-lo, e você fez bem em vir. Agora você e eu, Pedro, estamos aqui em minha casa, e eu espero que Deus derrame a sua vontade em nossas vidas, a partir daquilo que Ele te deu. Então eu quero trazer um primeiro ponto aqui nesse momento, afirmando que se Jesus é o verdadeiro Senhor de nossas vidas, nós só temos uma resposta para tudo o que Ele vai começar a dizer. Só existe sim para Jesus. Se desejamos ouvir a Deus e ir além dos limites, não podemos ouvir a Deus e desejar ir além dos limites com dúvidas e nãos. A vontade dele, primeiramente, deve ser tudo em nossas vidas. Se desejamos ouvir e ir além dos limites, precisamos ouvir e não ter questões de dúvidas. A resposta para a vontade de Deus, para aqueles que desejam ir além dos limites, é começar a derramar em nossos corações o desejo de sempre responder positivamente sim para a vontade de Deus. Então, amados, Pedro, em Jope, ele resiste a comer aquilo que Deus estava dando. Às vezes, queremos fazer do nosso jeito, sempre da nossa vontade, com as convicções que cremos. Criamos até um código legalista espiritual para enquadrar a vontade de Deus. E Deus nessa noite quer quebrar paradigmas das legalidades, dos legalismos, que às vezes firmamos ser a sua vontade, que muitas vezes confunde com vontades humanas. Pedro não quer ir, mas o Senhor diz: você precisa ir. 2 homens vão chegar ao seu encontro. Pedro está exatamente no ponto de decisão, muito semelhante a Jonas. Um foge e resolve não querer fazer aquilo que Deus quer. Se Deus está chamando você, dizendo qual é a sua vontade para ir para alguma coisa, ir para algum lugar, ou deixar de ir, ou não fazer, simplesmente é positivo em todas as ações. Se Ele diz vá, vá. Se Ele diz não vá, não vá. Se Ele diz quer, você diz quero. Se Ele diz não quero, você diz também não quero. Então o primeiro ponto é que Pedro aqui dá um testemunho de que tudo começa quando a gente responde positivamente para Deus, dando sim em suas vontades, em seus direcionamentos, em tudo que Ele deseja construir para a nossa vida. E isso é ter mais que vontade, é ter coragem de abrir mão daquilo que você somente quer fazer da sua vontade. Se Deus diz, ame o seu inimigo, perdoe quem te ofendeu, se você tem uma indiferença que precisa ser tratado para que Deus te leve além dos limites, é necessário que nesse momento, nessa hora, você responda positivamente a Deus e diga, irei perdoar, irei abandonar todo o ranço, mácula, mancha, toda intriga, toda coisa ruim que consome a desobediência daquilo que Deus quer para a minha vida. Então sim,
é o começo dessa caminhada que vamos ter aqui nessa noite. Olhando para o versículo 34, quando Pedro resolve dizer, vou, os homens vão chegar, toma a palavra no seu coração, e ele entende que a sua vontade, ela não é boa, nem perfeita, nem agradável, mas sim a vontade de Deus. Ele olhando para o versículo 34, a gente diz, Pedro, na casa de Simão, começou a falar. Reconheço que a verdade de Deus, Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele está dizendo simplesmente, eu estava em Jope, na casa do Simão curtidor, quando Deus me deu um sinal, eu não entendi. Aquele momento não ficou muito claro para mim. Deus querendo que eu fizesse uma coisa que eu na verdade não queria fazer. Deus querendo imprimir a sua vontade sobre minha vida e eu ali no questionamento de não faço. De modo que Ele me convence que a sua vontade era a melhor vontade. E que de fato eu decidi fazer a sua vontade mesmo não compreendendo. Portanto, irmãos, segundo ponto nessa noite. A vontade de Deus, se ela vai ser cumprida na sua vida hoje, se você está decidindo sim para fazer a sua vontade, esse evangelho que nós estamos pregando nessa noite, ele tem poder para quebrar todos os grilhões, despedaçar todos os grilhões e destruir todas as muralhas em sua frente. Você ouvindo a voz de Deus, ver as circunstâncias e limitações, os desafios, são palavras assim bem comuns nos dias de hoje. Falta de emprego, chegou a carta de demissão, uma enfermidade anunciada, alguém desviado, casamento à beira da destruição, entre uma série de outras tempestades, o projeto que não sai do canto, o sonho que nunca se realiza, um pedido de uma oração que parece décadas, a fé que já está convalescendo, quase morta, uma inércia espiritual, uma falta de direção, não tenho vontade de orar, não sei nem onde está a minha Bíblia, o meu coração já não é mais alegre, eu só vejo em mim alguns aspectos que não são bons, eu olho para mim mesmo e não gosto do que estou vendo, eu tenho atitudes de velho homem, ainda carregando isso em minha vida. Então, você tem aqui várias coisas para pensar. Eu quero dizer que ao ouvir ao Senhor e responder à sua vontade, esse evangelho que está sendo pregado na sua vida nessa noite, tem poder para destruir todas as muralhas, despedaçar todos os grilhões. O evangelho da paz, ele destrói o mal. Olha que coisa tremenda. Ele não faz distinção se é você um jovem, um adulto, um ancião, uma mulher ou um homem, uma criança, um homem de pele branca e outro de pele negra. Ele não faz distinção entre se tem muito, se é rico, se não tem nada, se é pobre, se sabe muito, se de fato é um analfabeto. Se você é uma pessoa que acredita e se não acredita. Aliás, essa é uma palavra para muitas pessoas que não acreditam. E se você está entre as que não acreditam, eu oro para que você acredite. Eu peço que essa palavra penetre no seu coração, que a partir de hoje você entenda: Deus está na tua vida. Você pode pensar que não tem motivos para crer, mas eu afirmo que você não tem motivos para não crer.
O Evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe todos os tabus, quebra preconceitos e torna os homens iguais e a igreja única embaixadora de Deus na terra. Ele transforma homens diferentes, pessoas sem nenhuma ideia comum, em uma família, em um rebanho de ovelhas. Ele une pessoas diferentes e os torna tão parecidos que são confundidos, e o povo e a igreja, todos são chamados de irmãos. Ele não se importa com nenhuma tradição anterior religiosa, com o sobrenome de sua família, e ele não se importa com nenhuma riqueza que você herde ou as dívidas que você tem. Ele quer dizer nessa noite que é Deus na sua vida, e em qualquer uma dessas circunstâncias, qualquer que seja a muralha, qualquer que seja a barreira, qualquer que seja o grilhão, ele vai despedaçar para que você, ao ouvi-lo, vá muito mais além. Terceiro aspecto ainda, nessa primeira parte, entre o versículo 32 e 35, olhando para o versículo 35, ele diz: Cornélio, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz a vontade de Deus e que é justo, lhe é aceitável. Então, nesse terceiro ponto, ele diz: por que eu estou te dizendo isso, Cornélio? Porque simplesmente Deus falou comigo e um anjo enviou uma resposta para você. Você, Cornélio, é uma pessoa para mim estranha, você é um romano, eu poderia odiá-lo, mas o meu coração não tem espaço para a indiferença, meu coração não tem espaço para o ódio, meu coração não tem espaço para o ranço, meu coração não tem espaço para o preconceito. Eu olho para todos como se fossem obra das mãos de Deus, para o alcance de sua misericórdia, e que cada um que está com a sua imagem caída, Deus quer levantá-lo, tornar de pé e dizer que você é meu filho. É essa a vontade de Deus na vida de todos os homens. Portanto, o Evangelho é uma tarefa humana, Cornélio, e não dos anjos. Agora, Pedro falando, eu reconheço que Deus trata as pessoas, não trata as pessoas com parcialidade. Deus trata as pessoas com interesse nelas. Portanto, Cornélio, eu vim aqui pregar esse evangelho para a sua vida, porque o evangelho não é uma tarefa de Deus. A pregação do evangelho é uma tarefa humana, e ele não deu essa tarefa aos anjos. Eu teria que vir, porque eu ouço a sua vontade. Esse evangelho vai quebrar todas as barreiras nesse seu lar, todas as dificuldades. O anjo veio a você e Deus veio falar comigo, e eu quero pregar o evangelho na sua casa. Eu quero ministrar o poder de Deus sobre sua vida. Eu estava a 60 quilômetros de distância, eu estava em Jope. Eu não imaginava o que Deus estava preparando para mim, mas eu estou aqui para pregar o evangelho para você e para toda a sua família. E essa palavra nessa noite é para dizer que eu estou aqui, meu irmão, como embaixador do Senhor, no temor, mas na ousadia de ministrar uma palavra que entre no seu lar e transforme todas as adversidades, e transforme a sua vida, preencha espaços, tome os espaços que não estão ocupados, e que Deus, a partir desse momento, preencha todo o seu ser, e não haja nenhuma necessidade e ansiedade, que você não aprenda nessa noite ao ouvir e confiar em Deus para ir muito mais além. Agora, quando eu olho para a segunda parte desse texto, ele falando, quando diz no versículo do 36 ao 38, há um ponto aqui, quando ele diz: essa palavra de Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Ele agora começa a revelar Jesus para a vida de Cornélio. Ele diz: você sabe o que aconteceu na Judeia? Que começou lá na Galileia, parte da Judeia,
daquilo que começou com João Batista pregando, que ele ungiu Jesus, mas que o Espírito Santo é quem derramou poder sobre ele, que Jesus fez todas as maravilhas, operando, libertando, curando enfermos, endemoniados, Jesus trazendo uma palavra de sabedoria que não estava em nenhum dos livros, algo diretamente de Deus para ampliar a lei e nos mostrar verdades que a gente não conseguia ver olhando somente para a lei. Você sabe disso, Cornélio? Eu fico pensando a cena estática de Cornélio olhando para Pedro e compreendendo Pedro ali, discussando. Você sabe por que todas essas coisas foram feitas por Jesus e através dele? Porque a vinda de Jesus se deve, Cornélio, exatamente por causa do amor de Deus. Olha, Jesus não veio com uma vida de piedade, caridade, temência, obediência, para aplacar uma ira do coração de Deus e tirar a raiva. Não, exatamente a sua morte é um motivo ante a Deus, porque Deus foi quem amou você primeiro. Cornélio, a vida de Jesus está sendo anunciada aqui na sua casa, todos os seus feitos, toda a trajetória, a sua vida, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, está sendo anunciada aqui, não é para remover ira, mas simplesmente para demonstrar amor de Deus. Entenda, querido Cornélio. Eu imagino aqui essa narrativa de Pedro no coração daquele homem. E essa narrativa, a gente aqui, estando na sala da casa de Cornélio, com a sua família, cheios de amigos, porque Cornélio não foi bobo. Ele disse: eu quero ouvir de Deus, eu quero que a palavra entre na minha vida. Deseje nessa noite, de uma vez por toda, que a palavra entre na sua vida, tenha um impacto tão tremendo, que as velhas concepções das quais você está travado, pensando que Jesus não está te ouvindo, ou que na verdade Ele vai ter que mandar uma resposta. Eu fico às vezes chocado quando os crentes, tendo dons de Deus, virtudes de Deus, capacidades de Deus, e ainda ficam naquela de dizer: estou orando para Deus revelar. Irmão, se Deus te deu o dom, não há mais necessidade de você estar nessa quarentena de oração. Vá, faça, sinta o poder de Deus, tenha ousadia no Espírito Santo. Tudo que Jesus fez é para que você entenda, por amor da sua vida, por amor a você. Não foi feito para te tirar do inferno. A salvação não é o livramento do mal, mas a salvação é uma semente de vida em minha e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Creia. Acabe com o paradigma de que Deus não te deu dons. Te deu. Medita. Muito tem a sua vida a contribuir. Você precisa entender que tudo foi feito para abençoar você. Cornélio, eu quero te dizer, meu irmão, olha, Cornélio, que tudo que você tem feito é uma demonstração do que Deus já vem operando no seu coração, mas hoje você vai entender os porquês. E eu fico perguntando, por quê? Por quê que não somos prudentes? Por que não fazemos aquilo que Deus já mandou fazer? Amado, já tem instruções suficientes. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Já não precisa. Vou orar para Deus mandar eu ir. Não, já mandou. Não faz essa oração. Qual é a tua instrumentalidade nesse ide? Avança com Deus nessa questão. Toma decisões. Deixa esse evangelho penetrar a sua vida de uma vez por todas. E você acha que está fazendo favor a Deus. E você acha que está agradando a Deus com aquela coisa que você tem a sensação de dever cumprido. Deseja o mais de Deus todos os dias. Comece essa noite ouvindo a Ele para ir muito mais além. Ele deseja isso. Você romper os limites.
olhando dos versículos 39 aos versículos 43, eu vou ler só o 43, quando o texto diz assim: dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, tudo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Então, ele está dizendo: Cornélio, tu quer saber o que é que está aqui? Quando começa ele dizendo: e somos testemunhas de tudo que ele fez, em Judeia, em Jerusalém. Eles o mataram, o penduraram, ele ressuscitou, e nós comemos e bebemos com ele, vimos tudo. Depois ele ressurgiu dos mortos, testemunhou no meio de nós, foi constituído juiz de Deus para vivos e mortos. Por que eu estou te dizendo tudo isso aqui, Cornélio? É porque eu sou uma testemunha ocular. Eu estava no centro dos acontecimentos. Eu estava lá. E nesse contexto, Cornélio, eu quero te dizer que tudo o que aconteceu é que a vinda de Jesus veio primeiro por causa do seu amor, o amor de Deus. Mas a vinda de Jesus veio para destruir o poder das trevas. Cornélio, o homem velho, eu não estou falando de idade, amados, estou falando de uma mente já sentindo-se cansada das batalhas. Quantas pessoas estão num índice de estresse muito alto? Uma das coisas que mais se revelou nessa pandemia foi pessoas em casas que estão ficando doentes. Uma outra coisa, eu vi que pessoas estão tendo sonhos ruins. Há uma generalizada enfermidade da alma. Muitos enfermos. Muitos enfermos e muitos entre nós. Há muitos entre nós ainda enfermos. E por quê? Por quê, pastor? Porque todos nós somos passíveis dos mesmos sentimentos, mas todos nós também somos ativos para ouvir essa vontade de Deus em nós. Porque Deus, ele vai curar toda ansiedade, depressão, tristeza e angústia. Jesus veio para tirar o poder das circunstâncias, o poder da adversidade, o poder das trevas e o poder de Satanás, o poder do pecado e o poder de tentação sobre sua vida. Você, ao ouvir ao Senhor, percebe que pelo Espírito Santo, e a gente vai já chegar nele aqui no contexto, você está revestido de poder para resistir. O poder que tinha enviado a Jesus e que estava nele, esse poder que foi dado a Jesus não poderia ser derrotado. Portanto, irmão, Jesus veio para destruir o poder do pecado, o poder das trevas, o poder do diabo. Ele podia vencer o pior. Ele podia vencer qualquer dificuldade, inclusive o poder da morte. Pedro diz: Cornélio, eu estou aqui como testemunha, eu estou te ensinando como professor, eu estou anunciando como pregador, mas tudo isso eu ouvi, eu estava presente, eu vi a ação divina, eu vi tudo o que aconteceu face a face com Jesus. O resultado de tudo isso é que esse perdão que Ele nos concede, Ele destrói poder das trevas. Não há mais o ranço em você, não há mais em si. Há traços que podem ser destruídos
movidos pelo poder ao ouvir Deus. Todas as coisas que agimos pecaminosamente não é por uma raiz que já foi arrancada, mas porque a gente fica sempre olhando para trás e deixa de ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que você pode viver uma vida sem pecado. Ele disse, Jesus, quando veio a nós, Cornélio, a gente tinha uma ideia da vida. Trabalhar, 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 como muitos vivem hoje, só trabalho. Outros ficam, depois que saem do trabalho, em casa estão trabalhando no computador, fazendo outras coisas. Outros estão deixando de perceber que há filho, mulher, esposa e coisas além dos seus sonhos, pois eles não estão com tempo e não estão interessados em ouvir a voz de Deus. Por isso, Pedro dizendo a Cornélio, eu, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, meu irmão, a gente estava ali naquela vidinha, só olhando o que a gente estava vivendo. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, eu quero dizer para você, meu irmão, deixa Jesus entrar tão tremendo na sua vida, porque quando isso aconteceu, desapareceram de nossa vida toda a alienação. Nós perdemos a hostilidade, o espírito agressivo, pior, tiramos o desejo de morte, perdemos a alienação e o medo, pois vivemos de intrepidez. Sentimos qualquer sentimento que aflige a nossa alma, sim, mas não vivemos do poder do medo. O medo nessa noite não pode ser o Senhor de sua vida, Ele não é. Quem é o Senhor de sua vida é Jesus. Foi através de Jesus, Cornélio, que eu amanheci para a vida. Eu sou amigo, eu sou filho, e eu sou o irmão do Filho de Deus. Eu acordei para a vida. Hoje eu existo dentro dessa relação entre Deus e os homens, que antes essa amizade foi rompida pelo pecado. Chegamos ao fim, amados, quando no versículo 44, Pedro está nesse discurso na casa de Cornélio, e eu fico imaginando aquela expectativa das pessoas olhando, o olhar de Pedro, os olhos queimando e ardendo de Jesus. Eu desejo que você tenha esse sentimento dos olhos ardentes, queimando de Jesus, dentro de você aquela alegria tremenda. E ele fazendo tudo isso, e nesse momento, Pedro vai com alguns irmãos judeus para a casa de Cornélio. Se Pedro sentiu preconceito no início, e ele foi sem entender o que estava fazendo, não era diferente com esses outros judeus. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que olhar para o diferente e não se tornar indiferente. A gente precisa olhar para o diferente e ser igual ao que Jesus quer que a gente seja. Ele diz, último ponto, Cornélio, a vinda de Jesus permitiu a santificação no coração do homem. Quer ver? Veio porque te ama, veio para quebrar todo o mal na sua vida e veio para santificar o seu coração. Pedro falava, e enquanto tudo isso, essas coisas que os judeus e cristãos estavam pensando em discutir ali, ele ainda falando e discorrendo, o Espírito Santo veio sobre Cornélio, seus amigos, sua família, todos eles entraram num êxtase espiritual com Deus, começaram a falar em línguas,
para que aqueles judeus, assim como Pedro, pudesse ver que toda aquela coisa que antes ele não queria fazer, ao ouvir a vontade de Deus, cumpriu-se, rompeu a plenitude e foi além. E a igreja chegou hoje em nossas vidas. A palavra está em seu coração nessa noite. Em Atos do capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando eles se sentam para discutir algumas coisas, Pedro chega e diz: houve um Pentecoste entre nós, mas também houve um Pentecoste entre os gentios. E ele diz: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença entre nós e eles, purificando o coração pela fé. Olha que coisa tremenda. O que isso quer dizer para nós? Ninguém está livre do alcance da mão de Deus. A salvação está disponível. Eu quero me render a ela essa noite. Faça isso. Tome essa decisão. Você pode mandar uma mensagem aqui no chat da rede social, seja Face, YouTube. Você pode dizer: eu quero hoje que esse Jesus entre no meu lar e essa fé vívida seja a fé que vai me fazer andar dia a dia, e eu viverei nesta fé hoje, sempre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a vida de Jesus, por último, veio por causa do seu amor, para romper toda a barreira, santificar você, mas também veio para te levantar entre os homens na terra. Cornélio, eu quero dizer que tua casa, todos vocês serão batizados nas águas, para um testemunho exterior, para os homens verem de algo que Deus já fez em seu coração há muito tempo. Então todos na casa de Cornélio ansiavam por esse momento, e isso foi um lacre evidente e público do que Deus já tinha feito. E ao mesmo tempo, Jesus, por essas pessoas, envia o seu Espírito Santo. E por meio desse batismo tremendo do Espírito Santo, não se pôde mais negar o sinal de que essa bênção estava destinada, preparada para todos os homens. Você pode dizer: